Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforma, pela Revista em Comunidade. Hoje nós temos o prazer de receber o Flávio Xavier, que é procurador federal no Rio Grande do Sul e é articulista da Revista em Comunidade. Pedimos a você que nos segue, que curta, que compartilhe, que envie comentários e perguntas para o nosso canal, que sempre respondemos. Seja bem-vindo a mais um programa Enfoque. Prazer tê-lo conosco, Flávio Xavier. Hoje nós vamos falar sobre a guerra que está a acontecer entre Rússia e Ucrânia. Henrique, você gostaria de começar, por favor? Sim. Obrigado e muito boa tarde ao Flávio, a todos que nos ouvem. Eu queria agradecer, antes de mais, ao Flávio por ter aceito o nosso convite. E começaria por lhe perguntar, esta guerra que surge para muitos inesperadamente tem certamente uma razão histórica, uma razão de longo prazo e uma razão de curto prazo. Eu gostaria que o Flávio nos desse a sua visão histórica desta guerra, para nós tentarmos perceber a sua origem. Boa tarde, aqui no Brasil. Agradeço o convite da Rádio Transforma, da Revista em Comunidade, e a todos que nos ouvem e assistem nesse momento. Eu acho que é uma situação assim, que gera uma certa... Eu gostaria de começar pela uma certa perplexidade assim, que gera o tema, porque dá a impressão assim, que ninguém esperava, digamos assim, que essa guerra ocorresse. Eu chamo a atenção para um fato que a primeira semana da posse do presidente americano, o Biden, ele chamou o Putin, o presidente russo, de assassino. Pode-se questionar a questão da ditadura na Rússia, pode-se questionar a autocracia, de mais de 2 décadas, mas não é um fato comum um presidente de um país da envergadura dos Estados Unidos usar um linguajar de baixo calão dirigindo-se a um outro país. Então, isso foi uma inflexão importante na política internacional, e basicamente porque havia uma acusação, inclusive foi o primeiro pedido de impeachment do presidente Trump, foi as relações e a ingerência da Rússia nas eleições americanas. Então, eu acho que ficou bem claro assim, que haveria uma guinada radical na política americana, e uma relação de beligerância, porque uma questão é a gente ter um juízo de valor sobre um determinado mandatário, e a outra questão é o presidente dos Estados Unidos chamar um outro presidente de assassino. Então, me parece que havia uma inflexão muito grande nesse momento, com a posse do Biden, e com essa questão inédita, digamos assim, na política americana, que é a ingerência dos hackers, a questão da fake news, porque a guerra no terceiro milênio ela tem esse primeiro grande componente, que eu colocaria como uma questão a curto prazo, que é a guerra informática, a guerra das fake news. Nós tivemos um grande movimento mundial que começou com a eleição do Trump, começou com a eleição do Bolsonaro, começou com a eleição na Europa da Bulgária e outros países, em que essa questão da guerra telemática, da questão da própria fake news, ela foi um elemento novo nas relações internacionais. O outro aspecto assim, que eu chamo a atenção é que a política do Biden, internamente, ela está sofrendo um revés muito grande. E nas últimas décadas dos Estados Unidos, ficou bem claro que quando há uma fraqueza do presidente, se inventa uma guerra. Então, há essa questão interna,
né? Eu diria assim que a opção da guerra, ela é uma opção de fraqueza entre tanto do Biden quanto do Putin, né? Enfim, são arranjos que se fazem e que, obviamente, isso tensiona demais as relações internacionais. Por curioso, né, no governo Trump havia uma beligerância muito grande com a China, né, com várias contendas, com várias represálias, mas a China nunca teve essa história e nunca teve essa tradição militar, diferentemente do Putin, né? Então, me parece que até logo depois, na primeira semana, nos primeiros dias da entrada da Rússia na Ucrânia, o próprio Biden acenou que ele não esperava a entrada. Então, eu diria assim, que há uma tensão natural, digamos, hoje, em função de uma certa perda da hegemonia americana, né? E uma nova ordem mundial, onde se busca, entre outros aspectos, a retirada do dólar como o ativo principal da economia mundial e um mundo, digamos, que não gravite no eixo da influência americana, né? Para concluir essa primeira questão, eu lembraria, né, o escritor israelense Amos Oz, que ele dizia que a Europa é o continente da guerra e do ressentimento, e que estaria acabando, né, o tempo de paz na Europa, ou seja, as gerações que conviveram com a guerra, com o sofrimento, com o avanço do Hitler, essa memória já estava apagando. E se a gente for pegar o berço da Segunda Guerra Mundial, basicamente foi além da questão econômica, mas ela foi uma espécie de uma derrota quase que vergonhosa imposta aos alemães, né? E que isso criou, claro, outra crise da República de Weimar, outra crise econômica, mas houve esse sentimento de vergonha nacional, né? E isso, de certa forma, é o que está ocorrendo também em relação à Rússia, né? Eu pegava nestas suas palavras, você levantou um conjunto de problemas que me parecem extremamente interessantes. O problema da dolarização da economia mundial. Nós temos dados estatísticos que nos dizem que o dólar, que tinha um espaço de cerca de 60% nas transações da Rússia, neste momento foi substituído pelo euro, que tem 52%, e o dólar passou a ter cerca de 15% nas transações da Rússia. Portanto, neste momento, o euro foi substituído como moeda de troca internacional, ou substituiu o dólar como moeda de troca internacional nas relações económicas com a Rússia. Por outro lado, havia outros problemas, nomeadamente o problema do petróleo de xisto, que os baixos preços do petróleo inviabilizavam o petróleo de xisto e inviabilizavam a sua exploração nos Estados Unidos, e milhares de empresas ou centenas de empresas corriam o risco de falir, e inclusivamente o Estado já teve de ajudar as empresas de petróleo de xisto e de gás de xisto nos Estados Unidos, porque elas já estavam em risco de falir. E, finalmente, também, ou melhor, não finalmente, será que a Arábia Saudita, que também está interessada na subida dos preços do petróleo e que estava com um problema muito grande porque o príncipe Mohammed bin Salman tinha em mente aquela cidade megalómana, futurista megalómana, e já não tinha dinheiro para a fazer, e aquilo estava parado, então isso foi uma forma de obter dinheiro para a fazer. E, finalmente, e não menos importante, o excesso de armamento do complexo militar americano, que já estava com excesso de armamento, porque depois de acabar a guerra no Afeganistão, o complexo militar americano tem de exportar mais armas. Se tudo isto terá influenciado o início da guerra.
Eu concordo, sim, eu acho que colocas bem, assim, é difícil, assim, a gente não pensar numa guerra sem esses componentes econômicos, né, esse interesse e essa tradição, né, os Estados Unidos têm promovido conflitos armados, tanto nos governos republicanos quanto nos governos democratas. Aliás, no período do Obama, há denúncias aí das organizações de direitos humanos em relação à ampla utilização dos drones. Os drones foram introduzidos na indústria armamentista, basicamente no governo Obama, e com alto grau de letalidade. Mas o que eu chamo a atenção, assim, eu acho que é um aspecto de crise, realmente, que, evidentemente, que os americanos estão tentando isolar a Rússia, né, e influenciar, por exemplo, no congelamento dos ativos do Fundo Soberano, que é uma coisa nunca visto antes, né, porque faz parte da política estratégica de um país, né, a questão das relações, das transações econômicas hoje, que são maciçamente virtuais, e aí eu fico me perguntando, assim, ó, o isolamento da Rússia, que é uma grande potência militar, né, uma grande potência nuclear, inclusive. Atômica, inclusive, nuclear. Com mais ogivas até do que nos próprios Estados Unidos. Até que ponto isso interessa esticar a corda com os russos, né? Porque é uma política assim quase fratricida, assim, porque está colocando uma situação de um beco, né? E em que é que isso interessa, o esticar a corda, em que é que isso interessa aos Estados Unidos? Eu acho que os Estados Unidos ele quer permanecer dando, né, as cartas na política mundial, ele quer ser o grande protagonista, mas hoje existe uma nova ordem econômica, né? A gente pode dizer que essa provocação de guerra com a Rússia, porque, na verdade, ela está sendo fomentada pelos Estados Unidos, é um abraço do afogado? Os Estados Unidos precisando de um conflito para chamar de seu, para o Biden, principalmente, para resolver seus problemas internos, desviar a atenção, a gente pode chamar assim? O que é extremamente preocupante, né? Porque a gente percebe que a ONU, que seria o fórum para uma possível negociação, uma possível... por exemplo, esses dias apareceu lá na Assembleia da ONU, uma grande parte dos embaixadores saíram, né, em protesto à intervenção russa. E a gente, é preciso ressaltar, a Rússia não é um país democrático, a Rússia é uma ditadura, a Bielorrússia é uma ditadura que persegue, né, que aprisiona, que mata, inclusive, a política da eliminação física para a solvência da divergência. Mas aí eu me questiono, se na ONU, que é o espaço da negociação, que é o espaço da conversa, se veda a conversa, com quem a Rússia vai conversar, né? Então, acaba virando uma guerra de narrativa, onde quem está com a voz e a vez é, na verdade, o Império Americano, porque eles falam que a Rússia, na verdade, o Putin é o novo czar, que está querendo expandir o império, no entanto, quem está realmente fazendo esse papel não é a Rússia, não é? Ela, inclusive, provoca guerras e faz guerras por procuração, não é? E não precisa nem botar os soldados americanos para brigar, eles criam o conflito e os países que se resolvam, não é? E que se... o que é preocupante, assim, eu acho que é claro, até eu li o editorial da Revista em Comunidade, né? E é uma questão importante, sim, porque a Europa, na verdade, ela estava mantendo uma relação muito dúbia em relação aos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos pressionou para que não desse curso ao gasoduto russo-alemão e outras pressões, e a Europa, de certa forma, até com a liderança da Angela Merkel, ela conseguiu se contrapor a isso. E o que se vê hoje é país rompendo a neutralidade, né, o caso da Suíça, da Finlândia e da Suécia,
Então, eu vejo, assim, até a curto prazo, eu até vejo um fortalecimento da posição americana. Só que é um fortalecimento que pode levar a um beco, porque a questão toda é, a Rússia é a maior potência atômica do mundo. E o oposto da guerra é a paz. Para estabelecer a paz, é preciso concessão, né? Até lembro de volta ao Amos Oz, há muita crítica em relação a estabelecer concessão, mas não se faz paz sem concessão, né? Então, essa é uma política americana que visa fortalecer um presidente fraco, né? Não devamos esquecer, como o Henrique ressaltou, a influência da indústria armamentista, a poderosa Agência Nacional de Rifles americana, né, que até 3 dias atrás houve um massacre numa igreja, ou seja, é uma grande chaga americana, mas que é uma política, assim, eu lembro a política dos falcões americanos, com a diferença de que, dessa vez, há um confronto direto entre a Rússia e, de certa forma, com a China, né? Então, em que pese os americanos possam se fortalecer em curto prazo em uma Europa que não sabe bem, há uma crise existencial da Europa, né? A Europa... A Europa não está meio subserviente demais aos Estados Unidos, não? Sem dúvida, né? Sem dúvida, porque, primeiro que, em relação à Ucrânia, ao que eu saiba, muito tempo a própria revolução lá, que eles chamam, de 2014, na Ucrânia, foi exatamente para ir para a comunidade europeia, né? E não foi, né? Tanto é que agora foi aprovado no Parlamento Europeu uma moção de urgência, mas veja, o estopim da tensão entre as relações Ucrânia e Rússia foi em 2014, né? Com a deposição do presidente, que depois, inclusive, pediu asilo à Rússia. E esse período todo a Ucrânia não um presidente livremente eleito, não é? Diga-se de passagem, foi livremente eleito em eleições reconhecidas pela comunidade internacional. E houve, no fundo, houve um golpe de Estado que afastou o presidente Yanukovych, que teve de se exilar na Rússia. Agora, há uma questão que eu coloco a mim mesmo: como é que o Putin, que nós sabemos que é de certo modo um indivíduo que pretende, no fundo, reconstruir o Império Russo. É curioso, as pessoas... Mas ele não só quer, né, Henrique? Ele unificou, ele consolidou a soberania russa. Contra a destruição... Naquele desmantelamento todo, ele foi a pessoa que realmente amalgamou de novo contra a destruição, ele que levou a cabo um movimento contrário à destruição da Rússia, que Yeltsin tinha, Gorbachev e depois Yeltsin tinham aprofundado com uma miséria inacreditável, com fome, com um sofrimento inacreditável na Rússia, com uma baixa da esperança de vida inacreditável. Agora, há uma coisa estranha, é que o orçamento militar dos Estados Unidos é de cerca de 770 mil milhões de dólares. Ou bilhões do Brasil. 1.000 milhões. Portanto, para os brasileiros, bilhões. 770 bilhões de dólares. O orçamento da Rússia, o orçamento da defesa da Rússia, é de 70 bilhões em números brasileiros, 1.000 milhões de dólares em números portugueses. Esta desproporção no investimento na defesa não poderia levar o Putin a pensar 2 vezes antes de tomar uma iniciativa aventureira e destrutiva como ele tomou? Porquê é que ele terá tomado essa iniciativa? Será que ele... E é isso, enfim, eu penso que
Putin terá caído numa armadilha, porque no dia 19 de fevereiro, o Zelensky, o presidente da Ucrânia, numa conferência de segurança na Europa em Munique, disse que a Ucrânia estava a equacionar a hipótese de instalar armas nucleares no seu território. Será que isso foi uma provocação deliberada dos Estados Unidos e do Zelensky e da Ucrânia para forçar o Putin a entrar na guerra? Porque, de certa forma, veja bem, se você tem em volta, ao seu entorno, armas apontadas, e a Ucrânia é o corredor natural de entrada na Rússia, quer dizer, qual seria? Ele não teria opção, não é? Quer dizer, ninguém justifica a guerra, a morte e tudo, mas a gente entende uma postura que ele toma, não é? E será que isso foi provocação mesmo? Eu faria a mesma análise que eu fiz no início, assim, em relação aos Estados Unidos. Eu acho que, em momento algum, os Estados Unidos aceitou ou previu que o Putin entraria na Ucrânia. E isso é bem claro, assim, né, pela reação. Você acha que não, que ele não previu? Eu acho que eles não esperavam. E ao mesmo tanto que saiu agora uma frase, né, do Putin dizendo exatamente isso. Pô, dizendo até de uma forma informal, assim, que ele realmente fez o que ele ia fazer. Né? E eu acho que o Putin, por sua vez, ele imaginou que com o poderio bélico que ele tem, ele, ao entrar, né, ele já tinha a experiência da Crimeia, né, que, digamos assim, ele conseguiu resolver sem um conflito Sim. de uma proporção maior. Né? Claro que numa posição, um território bem menor. Mas na Crimeia o Putin teve... referendo, não foi? Teve a sagacidade de organizar um referendo que lhe foi favorável e não houve propriamente uma guerra. Houve a integração através de um referendo. Porquê é que ele não fez o mesmo? Porquê é que ele não terá feito o mesmo no Donbass? Mas aí que está a questão. Eu acho que o Putin, ele imaginou assim, bom, a Crimeia deu certo, né? Ainda que com a questão do referendo e tal, houve em algumas repúblicas ali, alguns cantões, alguma escurraça militar e tal, mas ele não imaginou também que haveria resistência, que havia... Eu acho que ele imaginou assim, eu vou ameaçar, e ele teve muita cautela no início, né? Não houve grandes destruições, aliás, ainda hoje até não há, esse cuidado, né, inicial, me parece assim, ele imaginou que ia ocorrer a rendição da liderança ucraniana, e essa rendição não houve. Né? Então, eu chamo a atenção, assim, porque é a história do baile que está todo mundo armado, né? Todo mundo está com medo, né? Porque se der o primeiro tiro, todo mundo morre. Né? Então, eu acho que na prática, assim, nós tivemos uma situação semelhante, guardadas as proporções, na questão de Cuba, na época do Kennedy, mas foi assim, uma coisa que muito lenta. Os russos mandaram os mísseis, demoravam para chegar, houve, né, enfim, toda uma situação que permitiu. Hoje, eu diria assim, o conflito ucraniano é o primeiro conflito de possibilidade nuclear na história. Né? Se há blefe do americano, se há blefe russo, é uma questão que eu acho que ambos blefaram. Mas o fato concreto é o Putin invadiu a Ucrânia, ameaçou a possibilidade de uma guerra atômica, inclusive porque grande parte da Europa se dispôs, inclusive na fronteira, a fornecer armamento aos ucranianos, e a partir daí, qual foi a política dos Estados Unidos? Né? De não intervir diretamente no conflito e realinhar as suas forças. Né? Então, eu diria assim, isso que é preocupante, porque nós estamos numa possibilidade
pode-se dizer, mas ninguém é louco, né? Quem é que vai tomar? Bom, mas é difícil a gente imaginar o que está por trás, né? O que me preocupa, assim, ó, eu acho que o que me preocupa é a questão de que essa política americana de reforçar com a Europa e isolar os russos, né, isso aí, estrangular economicamente, isso é muito bonito, assim, do ponto de vista americano, só que isso cria uma situação quase insustentável para a Rússia, né? E também não vamos esquecer que a China, ela tomou uma posição, né, de aliado. Eu peço desculpa, é que a maior parte do comércio da Rússia era feito com a União Europeia. E será que depois disto a Rússia não será lançada nos braços da China? Que essa sim é a grande potência capaz de rivalizar, quer pela riqueza, quer por produto interno bruto, quer pela população, não é? Com 1.400 milhões de habitantes, não é? Quer pela população, quer pela riqueza, é a única potência capaz de rivalizar com os Estados Unidos, aliás, em termos populacionais. A própria Rota da Seda é um fator importante aí a se considerar. Sim, mas a questão que se coloca é esta, é que a política dos Estados Unidos não terá, e da União Europeia, nomeadamente as sanções económicas gravíssimas, nomeadamente o afastamento da Rússia do sistema de pagamentos internacionais SWIFT, não lançará a China ou a Rússia nos braços da China com consequências enormes a nível internacional. O que acha? Quais serão as consequências desta guerra económica que os Estados Unidos estão a travar relativamente à Rússia? Se ela não irá ser lançada nos braços da China e não será para a China aquilo que a Europa neste momento está para os Estados Unidos, que é uma espécie de satélite. Tanto é verdade que até, por exemplo, se a gente pegar a América Latina adotou uma postura até de neutralidade, né, em relação ao conflito, exatamente pela influência e pela dependência que o Brasil e a Argentina, principalmente, têm da China. Então, mas o que eu chamo a atenção, assim, é que com o desmantelamento da União Soviética, o que se esperava, digamos assim, na nova ordem mundial, era de que a Europa se aproximasse do leste europeu, né? Até porque havia uma situação econômica em relação aos países do leste e havia, digamos assim, essa ausência da Guerra Fria, né, a dicotomia com o mundo do socialismo real. E isso não aconteceu, né? Eu me lembro até que o Putin pediu, inclusive, para ser parte da OTAN. Né? E da própria União Europeia. E da própria União Europeia. Então, isso tem raízes históricas, né? Desde a época da Rússia imperial, e isso me parece sim, que se perdeu ali a grande oportunidade de não só romper a hegemonia americana, mas de se estabelecer desanuviar as relações, né, tensas desde a Segunda Guerra Mundial, e isso não aconteceu, né? Então, há uma política determinada americana de influência da Europa. Eu acho que até o Putin, em relação ao gás, por exemplo, ele imaginou assim, não, mas com o meu poderio militar e com a dependência energética, principalmente da Argentina, da Alemanha, dificilmente a Europa vai tomar uma posição mais ativa, e isso não ocorreu, né? Então, eu diria assim, que foi um baile de ameaça em que alguns atores, notadamente a Europa, caiu, digamos assim, nos braços americanos, né? E cria uma nova situação. E chama atenção, ontem eu estava olhando o discurso do Biden, né? E nos canais fechados, assim, todos os canais fechados, né? CNN, Fox News, todos eles, o País também, todos eles repercutindo a voz americana, né? Então, assim, essa é uma guerra também que, antigamente, nas invasões americanas, no Iraque, no Afeganistão,
a imprensa vinha muito ao reboque, né? Vinha junto com as forças militares. E a gente tinha, de certa forma, uma informação, digamos assim, ainda que dirigida, mas ela era mais profunda. Hoje não há isso aí, como foi colocado anteriormente. Não há uma agência... Uma hegemonia na mídia, não é? E só existe reproduz um lado, o outro lado não é ouvido, o outro lado não tem voz e nem tem... Em Foque. A lusofonia em foco.